Abra a sua Bíblia em Apocalipse 2, 4 e 5. Eu vou ler, obrigado meu amigo, Deus abençoe. Eu vou ler na versão NVI, ok? Apocalipse 2, 4 e 5, vou ler na versão NVI, que diz assim: contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Vamos orar? Senhor, fala com a gente, que nós possamos sair daqui impactados pela Tua palavra, que eu suma daqui completamente e o Senhor apareça, que nós possamos sair cheios da Tua presença, no nome de Jesus, amém. Eu queria falar com você nessa noite sobre um avivamento contagiante. O pessoal vai me ajudar ali. E para mim viver um avivamento contagiante, eu preciso estar enraizado na palavra de Deus. Eu preciso estar enraizado em Jesus. Então fala assim comigo: um avivamento contagiante. Muito bem. Nós precisamos entender que o Senhor não nos chamou para fazermos. O Senhor nos chamou para sermos. Eu não sou um fazedor e você não é um fazedor. Nós somos adoradores. Então não é o meu talento, não é a minha habilidade, não é o quanto eu canto, o quanto eu prego, é quem eu sou em Cristo Jesus. Essa geração confunde muito as coisas. É pular o tempo todo, gritar o tempo todo, fazer barulho o tempo todo. Não tem problema deles pularem e gritarem que o melhor lugar do mundo para eles estarem é aqui na igreja. Mas eu vou estar pulando como? Eu vou estar pulando lendo a Bíblia, eu vou estar pulando orando, eu vou estar pulando jejuando, eu vou estar pulando testemunhando. Se eu estou pulando assim, está ótimo, porque aí eu sou um adorador, não sou um fazedor. Nós não podemos ser uma geração tambor, que faz muito barulho e é vazio por dentro. Nós precisamos viver um avivamento contagiante. E aí eu quero te dar alguns conselhos para que nós venhamos viver um avivamento contagiante. Em primeiro lugar, nós precisamos matar o pecado da sua vida. Fala assim comigo: matar o pecado da minha vida. Eu preciso matar os pecados da minha vida. Você precisa matar os pecados da sua vida. Sabe por quê? Se você não mata o seu pecado hoje, ele te mata amanhã. Talvez tem coisas que não estão acontecendo na sua vida cristã, na sua família, no seu casamento, na sua escola, no seu futuro, na sua vida pessoal, porque o pecado está matando alguma coisa que Deus tem para você. Hebreus 12, 1 e 2 vai dizer que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, e vai dizer para a gente se livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, para que possamos correr a corrida que nos é proposta, com os olhos fitos em Cristo Jesus, autor e consumador da fé. Uma vez, estava dando doutrina lá para os adolescentes, e aí um garoto senta do meu lado, e ele começa a coçar o olho. E ele está do meu lado. Eu falei: meu irmão, esse teu olho aí está com algum problema, hein? Está vermelho, está meio estranho. Ele: não, pastor, está tudo bem. Bateu um vento lá, o que aconteceu com o meu olho? O meu olho começou a coçar, conjuntivite. Começou a dar secreção, e eu falei: miserável, eu falei para ele que o olho estava ruim, e ele falou que estava bom. Aí o pastor foi, eu com o olho daquele jeito, vermelho, com secreção, aí o pastor me chega, o pastor presidente da igreja, e fala assim: você vai pregar de noite? Aí eu falei: pastor, mas meu olho está coçando muito aqui, estou com problema. Ele: você não prega com o olho, você prega com a boca. Aí eu: tá na benção. Aí teve uma cantata dos juniores. Os juniores cantando, aquela alegria toda, todo mundo feliz, e eu estou lá limpando meu olho. Aí chega um irmão da igreja: pastor, você está tão emocionado na cantata. Falei: a cantata está legal, mas eu não estou chorando por causa das crianças. Eu estou limpando a minha secreção. E eu aprendi nessa história 2 lições. Primeira lição: o pecado precisa me incomodar. Você não pode se acostumar com o pecado. Ele precisa te incomodar. E a segunda lição: é um perigo muito sério na nossa vida cristã, quando o pecado não incomoda mais a gente. Quando você se acostuma. E aí, eu quero dizer para você, você viu que eu tenho três animais de estimação: banguela, soluço e unici. Teve um dia que eu acordei,
E os 3 estavam na minha perna, miau, miau, miau. Eu falei, nossa, sou muito amado por esses gatos. Só que eu percebi que eles não me amavam nada. Eles queriam ração. Acabou a comida. Depois que eu botei a comida para eles, sem amor, ninguém ficou perto de mim. Qual a moral da história? Crente não pode ter pecado de estimação. E nós não podemos alimentar os nossos pecados de estimação. Porque nós não podemos ter. Para viver um avivamento contagiante, eu não posso ter uma vida de pecado. Segundo lugar, para eu viver um avivamento contagiante, eu preciso ter uma vida avivada. Então fala assim comigo, ter uma vida avivada. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não estou perguntando se você é pastor, eu não estou perguntando se você é líder, eu não estou perguntando quantos anos de evangelho você tem, eu estou perguntando se você tem uma vida avivada. Você tem uma vida avivada hoje? Você está pegando fogo por Jesus? Amanhã eu vou pregar lá nos adolescentes e eu estou fazendo uma palavra sobre mantendo o fogo do altar aceso, baseado em Levítico 6, 12 e 13. E eu estava pensando sobre isso, porque fala 2 vezes, pastor, mantenha o fogo do altar aceso. Era uma das responsabilidades do sacerdote. Eu te pergunto, as pessoas veem o fogo do altar aceso na sua vida? Um dia lá na igreja, uma jovem veio fazer um gabinete comigo, e ela falou assim, pastor, eu sou nova convertida, ela não tinha nem 1 ano de evangelho. Pastor, não estou entendendo, tem muitas pessoas falando assim para mim, daqui a pouco esse fogo vai embora. Daqui a pouco esse fogo vai embora. Você está assim, falando de Jesus para todo mundo, porque você está no primeiro amor, daqui a pouco você esfria. Você está querendo ler muito a Bíblia, porque você está no primeiro amor, daqui a pouco você esfria. E ela começou a ficar em crise, porque muitos irmãos da igreja, em vez de colocar mais fogo na vida dela, estavam querendo apagar o fogo que estava na vida dela. Meu irmão, nós não temos que apagar o fogo de quem está pegando fogo, nós temos que pegar o fogo de quem está pegando fogo e a gente queimar junto com ele. Tem alguém pegando fogo? Então vamos jogar gasolina nessa pessoa para ela pegar mais fogo e aquele fogo vai me incendiar também. Nós precisamos ter uma vida avivada, porque eu quero morrer avivado, porque viver sem estar avivado é sinal de morte. E barulho não é avivamento. Gritaria não é avivamento. Avivamento é a transformação de Deus em nós. O pastor Marcos Madaleno, ele fala uma frase que me impactou muito, que avivamento não é o fogo que cai, é fogo que espalha. Porque sempre vai ter fogo de Deus. Todo culto que você for, independente de quem prega, independente de quem canta, independente de quem dirige, vai cair fogo de Deus. A grande questão é, quando a gente sai por aquela porta, a gente está espalhando o fogo que caiu no culto? Essa é a grande questão. Quem é enraizado vai botar fogo em tudo quanto é lugar que vai. Você viu que eu tenho 3 gatos? Se você chegar perto de mim, com certeza um pelo, outro pelo de gato. Não tem, quem tem gatinha aí em casa? Quem tem cachorro também para não ficar com ciúme? Quem tem filho humano, né? Amém, louvado seja o nome do Senhor, que é o mais importante. Hoje o pessoal não quer ter filho não, quer ter bicho, mas bicho dá trabalho. Estava vindo agora no carro, eles têm 4 meses de casado, 4 meses de casado, estão em lua de mel, louvado seja o nome do Senhor. Pegaram uma cachorrinha, pastor. Chegaram hoje em casa, cachorrinha filhote, bem agitada. Qual o nome dela mesmo? Zara, essa bicha aí mesmo. Meu irmão, a cachorrinha comeu o sofá deles. Só Jesus, né? Então dá trabalho. Mas aonde eu estou, tem pelo de gato. E eu fiquei pensando, avivamento é ter a presença de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, aonde você vai, você leva a glória e a graça e a presença de Deus. Você está na sua faculdade, você está levando a presença de Deus. Você está no seu trabalho, você está levando a presença de Deus. Você está na rua, você está levando a presença de Deus. Você está no Uber, você está levando a presença de Deus. Aonde você passa, Deus vai com você. Isso é avivamento. É a marca de Deus em nós. Quem aqui já foi num zoológico? Muito bem. Você tem as suas preferências, os seus animais aí que você vai, né? Quem gosta de ver, pode votar mais de uma vez, tá? Não é voto único, não. Quem vai para ver os macaquinhos, levanta a mão. Os macaquinhos, dá uma moral aí para os macaquinhos. Quem vai para ver o elefantezinho, gosta de ver elefante.
Muito bem. Quem gosta de ver o tigre? O tigrezinho, pá. Quem gosta das cobras? Cobra. Sempre tem alguém que gosta de cobra. Eu não gosto, mas cada um tem sua opinião, não tem problema. Quem gosta dos passarinhos? Passarinhos, pá, os pássaros, coisa linda. Jacaré, top, pá. Agora, quem gosta do leão? O leão, The Lion. O leão é o preferido da galera. Só que tem um problema, meu querido irmão e minha querida irmã. Quando você vai ver o leão, o que está acontecendo? O miserável do leão está dormindo. Ele só dorme. Meu irmão, eu sei que não pode fazer isso, mas alguém não podia jogar uma aguinha nele, para ele dar um alô para a galera, dar um oi, tirar uma foto com a gente, fazer alguma coisa. Está dormindo. Aí eu te pergunto, o leão está dormindo, não está, meu irmão? Tá, a maioria das vezes. Se alguém abre a jaula, tu fica? Com ele dormindo, tu fica? Duvido tu ia, ó, vazar. Ninguém ia fazer igual o Daniel na Cova dos Leões, né? Tirar uma selfie com o leão, tá tranquilo, o Senhor vai guardar. Amém ou não amém? Duvido. A gente ia ralar. Meter o pé. E eu fiquei pensando dessa brincadeira. O leão é o rei da selva. O leão tem muita força. O leão é isso, aquilo outro. Mas dormindo, ele não serve para nada. E eu fiquei pensando, tem muita gente que é uma potência no reino de Deus, mas está dormindo. Aí a Bíblia vai dizer em Efésios 5,14, levanta-te dentre os mortos, desperta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Levanta tu que dormes, desperta tu que dormes. Depende da versão que você lê. Meu irmão, é tempo de despertar. As pessoas estão morrendo sem Jesus. As pessoas estão se cortando. Vocês jovens e adolescentes têm que se posicionar na sua escola. Você tem as respostas que vai mudar a vida daquela galera. Esse ano, lá no ministério, Deus começou a incomodar a gente. Nós queremos abrir pequenos grupos nas escolas, células, clãs, tribos, como você quiser. Lá a gente chama GPS, que é Grupo Pequeno Sintonizado. E a gente começou o ano com 0 pequenos grupos. Então, o Senhor tocando no nosso coração. Nós estamos hoje com 25 pequenos grupos nas escolas. Os adolescentes estão levando os amigos deles para os cultos. E toda semana tem 10, 15, 20, 30 conversões que eles veem os próprios amigos deles se convertendo. Porque eles estão se posicionando. Vou te contar um testemunho. Tem um menino lá chamado Natan, filho de Paula. Ele tem 13 anos. Natan abriu uma célula na escola dele. No primeiro dia da célula dele foi um menino só. Naquela célula com um menino só, ele falou de Jesus para o garoto. Quando acabou a célula, o garoto falou para ele que tinha deixado uma carta para a mãe dele, falando que ia tirar a própria vida dele. E depois daquela célula, ele desistiu da ideia de tirar a vida dele, porque ele entendeu o que Jesus tinha para ele. A mãe desse garoto que desistiu de tirar a própria vida, liga para a diretora e fala para a diretora, tem que fechar a célula, porque a escola não é lugar de pregar o evangelho, é lugar de estudar. Mal sabe a mãe dele, que aquela célula que ela mandou fechar, foi livramento de morte na vida do filho dela. Um adolescente se posicionou e um adolescente não tirou a sua vida. É tempo de você se posicionar na sua faculdade, na sua escola. Deus não precisa de muita gente não, Deus precisa de um. Deus precisa de um que está disposto a pagar o preço. E esse texto de Apocalipse 2, 4 e 5 foi escrito para uma igreja. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu e volte a praticar as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei você e tirarei o candelabro do lugar dele. Aqui não é para quem não é crente, é para o ateu, como foi falado do avião aqui. Não, aqui está falando para uma igreja, a igreja de Éfeso, que era a maior igreja daquela região. A igreja não estava sendo avivada. O Senhor me chama, o Senhor te chama para um avivamento pessoal, individual e contagiante. E aí eu vou para o terceiro lugar. Para viver um avivamento contagiante, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Fala assim comigo, ser cheio do Espírito Santo. Meu irmão, vamos imaginar agora que todo mundo aqui é rico, amém? Mas antes de continuar, deixa eu deixar bem claro, não acredito na teologia da prosperidade, ok? Para mim, próspero é não ter falta de nada,
Então, você tem que comer, tem que vestir, você é próspero. Está com saúde, você é próspero. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Ok? Então, prosperidade é ter o que comer, o que vestir, está na bênção. Morar, ser rico. Amém? Glória a Deus. Mas não falar, pastor, acredita em teologia. Não, não acredito não. Ah, pastor, mas eu quero ficar rico. Então, meu irmão, acorde bem cedo. Trabalhe igual um doido. Se estuda, se capacite, vai dormir tarde e ficou rico, louvado seja o nome do Senhor. Seja generoso, porque a maioria dos ricos são mão de vaca. É verdade, minha irmã. Quem sustenta as igrejas do mundo são os pobres. Quem é mais fiel nos dízimos, nas ofertas, em congressos, são as pessoas humildes. É aquela senhorinha que ganha um salário mínimo e ela passa as notas dela quando vai entregar o dízimo e a oferta. Conheço muita gente rica que é mão de vaca. Deus não abençoa a gente mão de vaca. E tudo que Deus me dá e te dá é para a gente usar para a glória dEle. Ele é dono da minha vida, Ele é dono do meu tempo, Ele é dono do meu dinheiro, Ele é dono do meu casamento, Ele é dono do meu carro, e tudo que eu tenho é para devolver para Ele. Amém? Quem é rico não gosta dessa palavra não, mas Deus vai te tratar no nome de Jesus. Mas vamos pensar que nós somos ricos, amém, igreja? Se a gente é rico, a gente tem que parar de pensar como pobre, porque nós somos ricos, pelo menos uma vez. Show? Então vamos pensar em viagem, mas você não vai pensar que você vai fazer baldeação, não sei o quê, vai pegar um voo e depois quantas horas vai pegar. Não, meu irmão, você é rico, para de pensar como pobre. Você vai em voo direto, confortável, amém, igreja? Muito bem. Então, se você é rico, milionário aí, louvado seja o nome do Senhor, você vai viajar para qualquer lugar do mundo. Quem gostaria de ir para Paris? Levanta a mão. Quem gostaria de ir para Cancún? Quem gostaria de ir para Disney beijar o Mickey? Aleluia. Beijar golfinho. Quem gostaria de ir para Grécia? Que tal? Ilhas Maldivas, alguém? Show, muito bem. Deixa eu ver outro lugar maneiro. Espanha. A senhora gostaria de ir para a Espanha? Deus abençoe. É o quê? Aleluia, Deus vai abençoar a senhora em nome de Jesus. Qual lugar que ele está morando lá? Vai sair em nome de Jesus. A senhora vai lembrar, é muita pressão. Quando a senhora lembrar, a senhora fala. Mas a senhora vai lá em nome de Jesus, amém? Tá, vamos lá, já viajamos o mundo aí, você é rico, pode viajar para onde você quiser. Vamos imaginar como seria a sua casa. Primeiro que não seria casa, seria uma mansão. Está comigo? Não é isso? Ah, eu esqueci de ensinar um negócio para a igreja. Toda vez que eu falar tá ligado, você vai bater uma palma só. Amém? Vocês são inteligentes, amém? Tá ligado? Uma palma só. Então vamos lá. Tá ligado? 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 Então se eu ver que alguém está dormindo, eu vou falar, tá ligado? Paparam o mocho agora, hein? Tá ligado? Ah, isso aí. Os líderes de jovens e adolescentes, ó, tá no acampamento, eles estão dormindo, tu fala que eles acordam. Voltando para a história. Você já viajou o mundo inteiro, você é rico, louvado seja o nome do Senhor. Sua mansão, por exemplo, minha casa, será uma mansão. Ela ia ter um campo de futebol de 11, um campo de society. Eu sou rico, meu irmão, vou parar de pensar como pobre. Ia ter um ginásio poliesportivo. O Ministério de Esportes ia ser no meu quintal. Aleluia. Iam ter vários quartos, closets para minha mulher, para minha esposa poder botar sapatilha, bolsa. Ia ter um piscinão do lado de fora, mas com uma leve entrada para a sala de estar. Tá comigo? Minha casa, tenho dinheiro, faço o que eu quiser. Imagina, acordei preguicinha, acordei. Aí eu vou, tomo aquele café, vou na sala, vou dar um tibum. Mergulho na sala e saio lá fora. Que isso, irmão. Que onda, né não? Muito bem. Vamos imaginar agora como é que seriam os seus carros. Qual seria o seu carro? Pode falar, fala aí. Fala, gente. Porsche, uma Mercedes para o meu cunhado, amém? Abençoa ele, Jesus. Uma Palio, uma Fiat Uno, ninguém quer, né? Um Fusquinha, um Chevette, ninguém, né? Fala aí, eu duvido que você queira uma Palio, meu irmão. Um Audi, uma Ferrari, aleluia, muito bem. Agora vamos lá. Por que, meu irmão, que você não faz isso tudo que você falou aí? Por que você não viaja para esses países sem escala? Por que você não tem esses carros que você falou?
E por que você não tem essa mansão que você imaginou e a sua mansão? Porque não tem? Não tem o quê? Vamos levar para o mundo espiritual? Talvez Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Coisas que você nunca pensou. Mas quando Ele olha para você, talvez você é vazio do Espírito. E avivamento contagiante não é para quem é vazio do Espírito, não é para quem está com mais ou menos do Espírito. Avivamento contagiante é para quem está cheio do Espírito. Atos 4:31 vai dizer assim: depois de orarem, tremeu o lugar que eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Aí você fala assim: ah, mas o lugar tremeu. Eles tiveram coragem. Meu irmão, tremeu porque eles oraram primeiro. Aprenda uma coisa: tem coisas que você vai viver porque Deus é bom, sem orar, porque Deus é bom. Mas tem coisas que você só vai viver quando você começar a orar. Quem não tem vida de oração no secreto, tem pecado secreto. O Senhor me chama e o Senhor te chama para a gente sentar na mesa e ter intimidade com Ele. Aí eu vou ser enraizado. Não é o quanto eu grito, é o quanto eu oro. Não é o quanto eu faço isso ou aquilo, é o quanto eu me sento na mesa para ter relacionamento com Ele. Não tem como ser cheio do Espírito se eu não leio a palavra de Deus. Essa geração é fraca na Bíblia. Isso dói meu coração. Eu vejo lá com meus adolescentes. Eu vejo com o pessoal lá da igreja. Muitos não sabem nada da Bíblia. Não sabem explicar a razão da sua esperança. Mas pulam com a beleza. Gritam com a beleza. Só, meu irmão, teve uma passagem em 1 Reis 19, que o Senhor não estava no fogo, o Senhor não estava num terremoto, o Senhor não estava num vento forte, o Senhor estava na brisa suave. Vou falar para você um negócio. É inadmissível um cristão não ler a Bíblia toda pelo menos uma vez por ano. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, meu irmão. Se você é crente, não tem o hábito de ler a Bíblia toda pelo menos uma vez por ano. Sabe por quê? Estudos mostram que você gasta 15 minutos do seu dia para você ler 3 capítulos da Bíblia, e você lendo 3 capítulos da Bíblia, você lê a Bíblia toda uma vez por ano. Pega quanto tempo você fica no Netflix, quanto tempo você fica no TikTok, quanto tempo você fica no Instagram, e o tempo que você lê a Bíblia. Uma vez um missionário de igreja perseguida foi dar um treinamento para nós. Meu irmão, ele levou uma Bíblia que era desse tamanho assim, ó. A Bíblia cabia assim, na mão assim, ó, na palma da mão. E ele falou assim: pastor, muitos lá morrem porque tem uma Bíblia dessa pequena no seu bolso. E hoje muitos cristãos aqui no Brasil estão mortos porque não tem nenhuma parte da Bíblia no seu coração. Ah, meu irmão, se vocês... Aí, por exemplo, o pessoal fica com medo. Ah, eu vou entrar para a faculdade e vou me perder. Na minha visão, quem entra para a faculdade e se perde nunca foi firme. Nunca foi firme. Porque presta atenção. Você está na igreja de 12, 10, aí cresce na igreja, adolescente, jovem, EBD, doutrina, culto, aprendendo que Deus criou tudo, não sei. Aí vai lá um professor doidão, a primeira vez na vida, ele fala que Deus não criou nada, que foi o criacionismo, que foi não sei o que lá, e não sei o que lá. Aí vocês, é verdade, nossa, ele inventou a luz, ele criou. Que isso, querido, você nunca foi firme. Não é a gente que tem que ter medo da faculdade, é a faculdade que tem que ter medo da gente. Porque nós temos um avivamento contagiante. Amém? E aí eu vou para o penúltimo lugar. Uma pessoa que é avivada, tem um avivamento contagiante, ela é uma pessoa excelente. Fala assim comigo: ser uma pessoa excelente. Eu acredito muito nessa nova geração. Eu acredito muito nos adolescentes. Eu acredito muito nos jovens. Eu creio. Quem aqui é líder de adolescente e jovem? Levanta a mão aí. Líderes de jovens e adolescentes. Cadê? Galerinha aí, muito bem. Que Deus abençoe vocês. Eu acredito que daqui vão sair pastores. Eu acredito que daqui vão sair médicos.
Eu acredito que daqui vão sair líderes. Eu acredito que daqui vão sair pessoas bem-sucedidas. Eu acredito que daqui sairão homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Mas para isso, precisamos ser excelentes em tudo o que fizermos. Tem muita gente que é excelente na igreja e fora da igreja é uma tragédia. Chega atrasado todo dia no trabalho, é a pessoa mais chata do seu trabalho. Gente, não combina ser a pessoa mais chata do seu trabalho e ser crente. Não combina. Nós temos que ser as melhores pessoas das nossas empresas, amém? Você crê nisso? Deixa eu contar um testemunho. Um dia tem um torneio lá, né, de futebol lá no nosso ministério, onde a gente ganha pessoas para Jesus e tal, beleza. Aí eu peguei e falei assim, meu amiguinho, vai lá no Hortifruti e compra umas frutas para a gente dar para as meninas na hora de comer uma maçã, uma banana. Muito bem. Meu irmão, quando eu abri a bolsa, as bananas pretas, nem animal comia aquilo. As maçãs podres, fedendo, e ainda tinha uma pera podre. Eu não pedi pera. Eu pedi banana e maçã. Meu irmão, naquele dia eu me irei. Eu sou tranquilão, mas naquele dia eu me irei. Eu fiquei tão irritado porque a gente gastou R$60 à toa. R$60 do ministério, dinheiro santo. Eu respirei e falei, Santinho, tenta salvar alguma coisa aí. Daqui a pouco a gente conversa. Aí eu comecei a respirar. Senhor, me dá paciência, senão eu mato esse garoto. Aí eu chamei ele e falei, cara, deixa eu te falar um negócio. Nunca mais ofereça nada podre para os outros. Meu irmão, a nossa mão é uma mão abençoada. Tudo que você fizer, faça o seu melhor. Colossenses 3:23 vai dizer, tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para o homem. Seja o melhor aluno da sua classe. Seja o melhor profissional da sua empresa. A gente fala assim, eu quero ser igual José, eu quero ser igual Daniel, eu quero ser igual Davi. José era cheio do Espírito Santo e ele era muito bom no que fazia. Daniel era 10 vezes mais inteligente que os outros. Davi era 10 vezes melhor que Saul. Tinha até musiquinha. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Vai dizer a Bíblia que Saul queria matar Davi e mandou ele pegar 100 prepúcios dos filisteus. Vai dizer a Bíblia que ele pegou 200. E eu gosto dos detalhes da Bíblia. Vai dizer nas Escrituras Sagradas o seguinte, e ele entregou antes do prazo determinado. Eita, isso é excelência. Nós não temos mãos podres, nós temos mãos abençoadas. Tudo que você fizer, faça o seu melhor, seja fiel no pouco e Ele te colocará sobre o muito. A Bíblia vai dizer para a gente não desprezar os dias das coisas pequenas. O problema é que quem não honra no pequeno, não vai honrar no grande. E aí eu vou para o 5º lugar. Quer viver um avivamento contagiante? Viva intensamente o seu chamado. Fala assim comigo, viver o meu chamado. Aí eu quero pedir para os adolescentes e jovens serem bem sinceros. Quem aqui não sabe ainda o seu chamado? Levanta a mão. Pode levantar. Tem dúvida? Não sabe direito? Muito bem. Muito bom. Show, parabéns. Olha para mim. Vou falar para eles aqui, tá? Extremamente normal ter dúvida. Eu também demorei para descobrir o meu chamado. Quando eu me converti, meu irmão, eu estava na igreja de segunda a segunda, eu era igrejeiro, rato de igreja. Fui para o teatro, falei, esse negócio de teatro não é para mim não. Trabalhava na comunicação da igreja, trabalhava no som da igreja, estava nos embaixadores, eu estava em tudo quanto é coisa, até que eu descobri o meu chamado. Então, eu vou te dar um conselho, se enfie em tudo, meu irmão, Deus vai te mostrar o chamado. E para servir não precisa saber o seu chamado, para carregar a cadeira é só pegar e carregar. Para limpar depois do culto é só chegar e limpar. Mas Deus vai mostrar o seu chamado, porque Deus tem um chamado para você. Todo mundo aqui tem um chamado, ninguém aqui é inútil, todo mundo é útil nas mãos do Senhor. Você sabia que uma pessoa comum tem de 500 a 700 habilidades? Você sabia disso? Você é uma potência. Talvez você olhe assim, 500 e 700 habilidades? Meu irmão, você tem de 500 a 700 habilidades.
E aí eu quero falar para você que Deus tem um chamado para você, para que através desse chamado Deus alcance outras pessoas. Te dar um exemplo, meu carro agora. Meu carro está lá embaixo, está na frente de algum irmão, porque parecia que podia botar lá na frente, lá no estacionamento. Se esse irmão quiser sair agora, infelizmente ele não vai ter como sair. Então, de alguma maneira, eu estou atrapalhando. O carro está atrapalhando, porque ele está parado. Mas quando acabar o culto, eu ligar ele, meu irmão, ele vai estar vivendo o chamado dele. E eu quero dizer para você o quê? Chamado parado não serve para nada. O adiamento do chamado gera morte espiritual em você e nos outros. Então, quem ainda não sabe o seu chamado, ora e fala: Senhor, mostra o chamado que o Senhor tem para a minha vida. E quem já sabe, meu irmão, viva intensamente o seu chamado, como nunca antes. Deixa eu te contar uma experiência. Fui pregar no aniversário de uma igreja, e eu estava meio tenso para pregar no aniversário da igreja. Eu fui de blazer, aquela coisa toda, show de bola. Minha esposa foi comigo, toda bonitona, show. Só que assim, Senhor, não pedi para pregar lá. Eu não peço para pregar em lugar nenhum. E quando alguém pede para pregar lá na igreja, eu não chamo para pregar, porque isso não se pede. Tem coisas que não se pede. Honra pedida é honra indigna. Aí, eu estou indo, eu falei: Senhor, mas eu estou em crise. Isso é um negócio meio diferente, tal. Eu prego lá na igreja no domingo também, só que prego de uma maneira diferente, tal. Beleza. Aí eu fui orando. Aí Deus ministrou no meu coração assim: seja você mesmo. Não coloque a armadura de Saul. Eu falei: opa, louvado seja o nome do Senhor. Era isso que eu precisava ouvir. Comecei a pregar, normal. Fiz as brincadeiras do gato, essa coisa toda. Preguei. No final da pregação eu falei assim: combati um bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Tinha muitos irmãos experientes na igreja, e eu amo o pessoal da melhor idade. O povo mais amoroso da igreja é o pessoal da melhor idade, da terceira idade. Os melhores abraços que eu recebo: meu filho, eu estou orando por você. Eu falei: aleluia. Por isso que a gente está de pé, porque as palmeiras da igreja estão orando por nós. Amém? Nós temos muito a aprender com eles, tá? São eles que têm que aprender com a gente, não, porque eles têm uma vida inteira na presença do Senhor e estão firmes. Mas eu senti de Deus falar assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Queridos, vocês não morreram ainda. A pessoa ficou me olhando assim. Talvez você está pensando que não é para você trabalhar mais, enquanto você está respirando, não é para você trabalhar para Jesus. Deus manda dizer isso, pronto. Acabou o culto. Estou indo embora com a minha esposa. Vem duas senhorinhas na nossa direção, chorando muito. Falei: meu Deus, magoei a senhora. Aí eu já pensei: vou pedir perdão, né? Foi eu que falei, não foi o senhor. Quando as senhorinhas chegaram, quando ela começou a falar, eu já ia pedir perdão. Ela falou assim: pastor, Deus te usou poderosamente. Eu falei: aleluia, graças a Deus, um alívio. Pastor, eu toco sanfona. E a minha sanfona está parada há anos. Depois dessa sua palavra, a minha sanfona vai voltar a tocar. Pastor, eu toco teclado. Tem anos que eu não toco no louvor. Cresci na igreja, fiz isso. Ajudei a construir a igreja. Já falei com o pastor que domingo que vem eu vou voltar a tocar no louvor com o meu teclado. Eu quero dizer para você que se a sua sanfona está parada, o seu teclado está parado, está na hora dele voltar a tocar no nome de Jesus. Você ainda vai alcançar muitas pessoas. O seu chamado alcança pessoas que o meu não alcança. O chamado é pessoal, individual e intransferível. Deus é o Deus do novo. Quem crê que Deus pode fazer coisas novas na sua vida? Quem quer viver coisas novas na sua vida? Eu quero. Meu irmão, te contar um testemunho para ir para o final. A nossa igreja vai fazer 90 anos. Lá nós falamos que a igreja não é nem tradicional, nem renovada, ela é avivada. E na nossa igreja, nunca na história da igreja teve um ministério de esporte. Agora já tem há 7 anos. E nunca na história da igreja teve um pastor de esporte. Eu sou o primeiro pastor de esporte da história da igreja. Deus é especialista em fazer coisas novas.
Novos céus, nova terra, a antiga ordem já passou, eles estão fazendo tudo novo. Nova criatura, novos chamados e novos ministérios. Isaías 43, 18 e 19 vai dizer: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, vocês não a reconhecem? Ela já está surgindo, até no deserto vou abrir caminhos e riachos no ermo. Deus quer fazer algo novo na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua igreja e no seu trabalho. Você crê nisso? Eu quero viver coisas novas. E você precisa se posicionar. Você precisa falar: Senhor, eu quero ser enraizado. Porque quando eu for enraizado, eu vou viver um avivamento contagiante. Queria chamar um amigo do teclado para fazer aquele fundinho maneiro. Parar por aqui, deixa o 6º tópico para um outro dia. Obrigado aí o pessoal aí da mídia, fera demais. Queria contar muito rapidamente um pouco do que Deus fez na minha vida. Quando eu tinha 5 anos de idade, meus pais se separaram. Eu sou nascido e criado em Rodilândia, Nova Iguaçu, Morro Agudo, Austin, Cacuia. Alguém conhece esses nobres lugares? Queimados, alguém conhece? Comendador Soares, aleluia. Alguém de Rodilândia? Alguém? Ninguém? Poxa. Fui pregar em Rio das Ostras, tinha uma pessoa lá de Rodilândia, meu irmão. Quando você estiver indo para São Paulo, você vai ver uma placa assim, ó, Rodilândia, Riachão, você vai lembrar de mim. Quem já viu essa plaquinha aí? Aí, tá vendo? Meus pais se separaram de 5 anos de idade. Meu pai deu um socão na cara da minha mãe voou com a cabeça na parede da minha frente. UFC de graça lá em casa. Minha família, par de mãe. Minha avó, aí eu respeito todas as religiões. Estou contando o meu testemunho, ok? Você pode fazer da sua vida o que você quiser, ter a sua fé, isso é uma questão sua. Minha avó, par de mãe, é bruxa e feiticeira até hoje. A casa dela é um terreiro de macumba. Minha mãe, raspada e catolada no santo, que não é santo, porque é santo só Jesus. Minha tia, minha outra tia e meu tio. Todo mundo nessa questão. Muito bem. Minha família, par de pai. Minha avó teve 13 filhos. 13. Não tinha televisão, então vamos povoar a terra. 13. Aí foi indo, depois dessa confusão toda, meu pai se converteu, meu outro tio se converteu, minha tia se converteu, a outra tia se converteu, a outra tia se converteu, primo se converteu. Deus começou a fazer uma obra na família do meu pai. Está comigo? Amém? Muito bem. Então fui criado na roça. Lá eu jogava futebol na rua, roubava fruta na casa dos outros e saia correndo. Quem já roubou fruta na casa dos outros saiu correndo, confessa pecado, aleluia. Então, chovia, a gente ia jogar bola, arrancava a cabeça do dedo, continuava, soltava pipa, rodava peão, essa coisa toda. Infância raiz. Não é igual essa galera que tem infância Nutella de hoje, não. Só celular, essa coisa doida. Por isso que os adolescentes não ganham da gente no futebol lá na igreja, pastor. A gente tudo velho e a gente ganha deles. Só fica nesse negócio. Mas muito bem. Minha mãe me tomou de Rodilândia quando eu tinha mais ou menos 10 anos. E nós nos mudamos para Vila da Penha, um apertamento danado. Começou a dar uns problemas e tal. Minha mãe decidiu se mudar para uma casa maior. Ela se mudou para frente da primeira igreja Batista de Irajá. Ela podia se mudar para o Meia, ela podia se mudar para Cascadura, ela podia se mudar para um monte de lugar. Mas ela se mudou para frente da primeira igreja Batista de Irajá. A gente era pobre e ela decidiu abrir um trailer para vender cachorro quente, hambúrguer, essas paradas. O podrão que você come depois do culto, ok? E aí, crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Acabava o culto, a galera ia comer o podrão lá no trailer, que eu ajudava eles. Ajudava minha mãe fazendo hambúrguer, x-tudo, x-bacon, essa parada toda. Muito bem, o pessoal começou a me chamar para ir para a igreja. Eu, não, mano, trabalho muito, vou não. Aí o garoto falou assim: tem futebol lá na igreja. Falei, opa, futebol eu quero ir. A estratégia. E hoje eu sou pastor de esportes. Olha como é que Deus faz as coisas, né? Só que eu comecei a ir para a igreja para jogar bola. Colei com a galera errada da igreja. Nunca tinha ido para uma igreja. A galera que saía, aloprava e voltava domingo com a maior cara de pau para a igreja. O pessoal chamava a gente dos Cavaleiros de Apocalipse. E aí, eu achava normal, nunca tinha sido crente, nunca tinha frequentado a igreja. Chega o pastor Natan Fernandes, que é meu pai na fé. Primeiro pastor de adolescentes da história da nossa igreja. Ele faz uma gincana de adolescentes. No primeiro dia da gincana, o pessoal errou tudo.
Eu te falei que eu sou competitivo, hoje eu sou tratado. Aí eu virei pro cara, não era crente, tá, irmãos? Aí eu virei para ele e falei assim: mano, você é muito burro, nem para responder da Bíblia você serve. Pode deixar que eu vou responder da Bíblia. Nunca tinha lido a Bíblia na minha vida. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Dário, Astaxerxes, Xerxes, gravei tudo, meu irmão. Domingo seguinte, acertei tudo. No outro domingo, acertei tudo. No outro domingo, acertei tudo. Minha mãe: garoto, vai dormir, 2h pouca da manhã, você está lendo a Bíblia, daqui a pouco tu vai se converter, vai ficar bitolado igual os crentes. Aí eu virei minha mãe e falei assim, várias vezes: mãe, fica tranquila, eu não quero me converter não, eu só quero ganhar a gincana, tá de boa. Um dia, lendo a Bíblia sozinho em casa para ganhar a gincana, 2h pouca da manhã, já tinha lido Daniel várias vezes, eu me deparo com Daniel capítulo 1, versículo 8, que vai dizer nas escrituras sagradas que Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Eu olhei para o meu coração, coração contaminado. Olhei para a minha mente, mente contaminada. Olhei para minhas amizades, amizades contaminadas. Olhei para minhas ações, ações contaminadas. Me ajoelhei sozinho no quarto, falei: Senhor, eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Eis-me aqui, usa-me como o Senhor quiser. Cheguei no dia seguinte na igreja e falei para Pastor Natan, me converti lendo Daniel capítulo 1, versículo 8. Tinha uma irmã do lado. Aí o pastor Natan: que benção, tal. A irmã do lado: pastor, não acredita não, esse moleque é uma praga, não vai durar 30 dias. É porque o Wi-Fi da irmã estava conectado no inferno, e o Wi-Fi do pastor Natan estava conectado no céu. Aí cada um fala de acordo com a conexão que tem, ok? Quem empresta a boca para o capeta, você já sabe que está com o Wi-Fi aonde? Lá embaixo. Quem empresta a boca para o papai do céu para ele falar com a gente, abençoar a gente, está com o Wi-Fi lá em cima. Aquela mulher falou que não iam ser 30 dias. São 17 anos do Evangelho para a glória de Deus, e vai ser até o mestre voltar. Apocalipse 2:10: seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Minha família, minha mãe se separou, 5 casamentos, casou 5 vezes, fez 5 casamentos, briga, confusão. Uma tia minha se jogou do 4º andar, não morreu. Outra tia minha lá ficava endemoniada, via vulto, já expulsamos várias vezes. Aí me converti na moral, apareceu a Vivian, oramos, namoramos, noivamos e casamos, direitinho, na moral, sexo no casamento só, direitinho, na presença do Senhor. Aí, meu irmão, no dia do casamento, a igreja lotada, eu era seminarista da igreja, minha esposa foi consagrada quando neném na igreja, igreja lotada, parecia congresso. Minha tia vira e fala assim: o casamento de vocês é o acontecimento da história da família. Ninguém nunca tinha casado direito na história da minha família, ninguém nunca tinha colocado uma aliança. Aí beleza, minha outra tia casou, a minha tia se converteu lendo a Bíblia em casa sozinho, tá fazendo seminário para ser missionária. A outra tia se converteu também, está firme com Jesus. Um tio meu que era maconheiro, doidão lá, só Jesus, se converteu, está fazendo seminário. Agora só falta minha mãe, minha irmã e minha avó. E aí, eu aprendo o seguinte: maldição, 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 maldição. Jesus entra e quebra todas as maldições, porque ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Não importa o que falaram de você, você é isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Jesus fala assim: você é meu, ponto final. E aí eu deixo um texto para vocês, para a gente orar e encerrar. Filipenses 1:6 vai dizer assim: estou convencido que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até o dia final. Deus não vai te deixar pela metade. Você não é uma obra pela metade. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia final. Queria pedir para você abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Queria orar com você. Nesse primeiro dia de conferência eu queria orar com você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Talvez tenha alguém aqui que veio a convite, está afastado, ou nunca entregou a sua vida para Jesus, ou você não tem certeza da sua salvação, não tem certeza que seu nome está no livro da vida. Talvez você cresceu na igreja e nunca teve um encontro pessoal, individual, verdadeiro, intransferível com Jesus. E você quer nessa noite falar: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus,
ou eu quero voltar para Jesus. Se esse é o seu caso, levante sua mão que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pastor, eu estou afastado, eu estou afastado. Levanta bem alto a sua mão. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Está todo mundo com a cabeça baixa, olhos fechados, orando. Pastor, eu estou entregando a minha vida para Jesus, eu estou voltando para Jesus. Se esse é o seu caso, levante sua mão que eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Deus abençoe.